eu me encantei com o serviço, né? E assim, é totalmente diferente daquilo que a gente faz na igreja, que ali a gente está em contato realmente com o irmão, né? Com o próximo. A gente vê Jesus Cristo no irmão ali. E assim, foi um momento mágico para mim. E aí eu tô lá há 7 anos. E assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa na igreja, até então, né? Eu já participei de alguns grupos, mas assim, a pastoral em primeiro lugar. A dar valor à vida, a dar valor às pequenas coisas. É um prato que eu tenho em casa, é uma roupa lavada que eu tenho em casa, é uma cama que eu deito e que essas pessoas na rua não têm. Que assim, a dignidade de comer num prato, que a gente entrega a sopa numa caixinha de leite. E assim, a gente tem tudo que a gente não dá valor em casa. A semana que tem a pastoral, assim, a semana fica diferente. A gente olha, porque as pessoas criticam muito essas pessoas na rua. E a gente já olha, a gente andando aqui por Brasília, a gente vê que essas pessoas, para muitos, elas não existem. E aí a gente está esbarrando nelas o tempo todo. O tempo todo a gente está esbarrando nelas. E assim, a gente não tem a capacidade de ter misericórdia por essas pessoas. E hoje eu tenho esse toca quando eu vejo uma pessoa no sinal, quando eu vejo assim embaixo de uma árvore, porque ali tem um ser humano, tem uma alma. E assim, o que adianta, né? Dizer que eu amo a Deus e não ver Jesus Cristo no irmão ali, que tanto necessita. Aí às vezes as pessoas vão para grandes eventos, grandes coisas. Deus está ali naquelas pessoas. E assim, a cada domingo a gente tem uma experiência diferente, que Jesus Cristo fala com a gente, né? A gente tem todas as vezes a gente tem uma experiência diferente. Todos os domingos que tem pastoral a gente tem uma manifestação de Deus na nossa vida. Quando a gente está triste, aí quando a gente vai para lá a gente esquece toda a tristeza, toda a dificuldade. A gente acha que tem problemas, que tem dificuldades, que tem, enfim, várias adversidades que a gente tem no nosso dia a dia, que lá acaba, que lá a gente vê que a gente não tem problema, que a gente tem uma casa, a gente tem uma comida, a gente às vezes está com fome, mas eu sei que daqui a pouco eu vou chegar em casa, eu vou passar numa lanchonete, vou no restaurante, e essas pessoas não têm isso. Porque a gente não leva só o alimento, a gente leva... A gente não fala assim diretamente de Deus, que tem que ser católico, que tem que participar de uma religião. Não, a gente chega brincando, a gente quebra o gelo. Eu gosto muito assim de perguntar de time, que é no domingo, aí qual é o seu time, não sei o quê. E uma experiência que eu tive foi um abraço que eu dei num rapaz, ele estava com a camisa do Flamengo, e eu falei assim, não vou entregar a sopa para você não, que você é flamenguista. E aí eu peguei no peito dele assim, aí abracei ele, aí ele começou a chorar, que tinha anos que não recebia um abraço. Então assim, não precisa falar assim às vezes de Deus, né? Mas assim, no gesto, no sorriso, no aperto de mão, porque essas pessoas são muito carentes também de afeto, né? Então assim, foi uma das cenas assim que mais me chocou, porque ele passou praticamente mais de 1 hora conversando com a gente, ali dando depoimento, porque essas pessoas, elas têm uma história de vida por trás, elas não estão na rua porque querem, né? A estrutura familiar, né? Tem um histórico por trás disso. Se as pessoas parassem para escutar essas pessoas, elas têm uma história, tinha uma vida, tinha uma casa, tinha um trabalho. Nós somos 300 membros. O nosso grupo, ele chama Madre Teresa de Calcutá. A gente espelha muito em Madre Teresa de Calcutá, de todo o trabalho dela.
Então, assim, a gente tenta seguir aquilo que Madre Teresa, né, trabalhou, enfim. Então, assim, é doação, porque a gente vai lá de coração, ninguém está lá obrigado. Então, para as pessoas que às vezes estão afastadas da igreja, as pessoas que não têm... Tem um casal amigo nosso que eles foram a semana retrasada com a gente, sim, que eles estavam afastados da igreja, não tem um grupo. E assim, tem muita gente hoje que às vezes não sabe o que vai fazer na igreja. Eu faço esse apelo assim para as pessoas que às vezes estão em casa, que não tem, que está perdida. Porque na paróquia às vezes vai na missa e não sabe como chegar em nenhum grupo. E o nosso grupo está lá, aberto, e a gente precisa de muitos voluntários. Tem domingo domingo é um dia mais complicado, porque domingo é almoço de família, um tio que vai chegar, um parente que vai chegar em casa. Então, assim, a primeira igreja é dentro de casa, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, assim, a gente tem que se doar.